Vamos para mais um cafezinho? Bom, ontem eu toquei em vários pontos aí. O Matheus SLF fez até um resuminho para mim bem interessante, assim, gostei bastante, Matheus, muito obrigado. E aí hoje eu decidi assim, o que eu vou falar, né? Tipo, continuando a mesma série, né? Já que a gente tá falando de senioridade, de algumas práticas que seniors devem fazer, né? Pelo menos é isso que eu penso em falar nos últimos dias. Eu pensei em falar em legado, né? Software legado, que muitas vezes é uma piada, né? Tipo, nada contra quem faz, gente. Nada contra mesmo, assim. Tipo, eu muitas vezes faço. Mas, assim, você sabe definir o que é um software legado? Assim, tipo, tem algumas definições e eu não vou lembrar de cabeça, gente. Eu sei que tem um livro muito bom, deve estar por ali no finalzinho ali, que é, deixa eu ver, não tá ali, tá em algum lugar por ali, que é o Trabalhando Efetivamente com Software Legado, do Michael Feathers. Eu li ele em 2015, antes de 2015, talvez 2014, 2013. Então não lembro muito bem dele assim. Mas tem algumas definições. Tem uma definição que eu não gosto, né? Que é falar assim: legado é todo software que está em produção. Não gosto dessa definição, porque isso não representa muito bem o desafio do legado. O desafio a definição que eu gosto é aquela definição: legado é aquele software onde as pessoas que já trabalharam nele não estão mais trabalhando, né? Ou tipo, aquele software que, assim, ele ficou, alguém legou ele a outra pessoa, né? Então, assim, eu gosto desse de, tipo, legado, tipo, um time de desenvolvedores deixou ele como um legado lá para outras pessoas. Então, essa é a definição que eu gosto. E vocês vão entender nesse cafezinho por que que eu gosto dessa definição e não gosto. Assim, trabalhei muito com o legado da minha vida, né? Tipo, eu lembro uma vez em 2015 mesmo, dezembro de 2015, eu fui contratado por uma empresa que era basicamente assim: tinha saído um time todo, uma equipe toda tinha saído, tinha se perdido um projeto, né? E aí esse projeto, mas assim, as pessoas saíram porque quiseram, né? Depois de muito tempo que as pessoas saíram, um projeto voltou. E aí precisava de alguém Java Senior, experiente com legado, e que tivesse disponível um tempo aí razoavelmente curto, né? Como a empresa que eu estava tinha falido, assim, eu estava disponível, né? E aí eu fui trabalhar nesse projeto legado, e era um projeto muito difícil. Muito difícil porque, assim, tinham as demandas de, tipo, eu não conhecia as tecnologias usadas, né? Tipo, usava um negócio chamado Angular para front-end, né? Tipo, eu sei o que é Angular hoje em dia. Mas eu não conhecia nada, assim, E tinha que ter muito cuidado, né? Tinha o bom desse projeto, e aí é uma coisa, já levanta uma coisa boa do que a gente tem que lidar, né? O bom desse projeto é que ele tinha uns testes muito bem elaborados, né? Então, assim, sempre eu podia confiar, eu podia rodar o Maven, né? Podia confiar que se o teste desse ok, tava ok. Então, eu tinha essa confiança, né? Eu já começo o primeiro ponto, né? Tipo, o que é legado? É o software que alguém deixou para a outra pessoa. Então, assim, a gente está construindo um legado. Em algum momento, o nosso software que a gente faz hoje em dia vai ser um legado. Se ele já não é, se você já não recebeu. E aí, o primeiro ponto, na verdade, é o ponto zero, né? Porque o primeiro ponto que eu falei é que, assim, aí tem que ter testes. Para quê? Para garantir que as funcionalidades estão funcionando bem corretamente, mesmo que você não esteja lá. Então, o ponto zero que tem é que ele tem que ter alguma maneira de fazer a build automaticamente, né? Porque assim, eu já trabalhei muito em projeto que não, para você, sempre existia isso, né? Não, para você fazer a build tem que instalar tal coisa. Pô, peraí, cara. Quando acontece isso, a primeira coisa que eu pergunto, aonde está definido os passos para a build? Aí se a pessoa falar, não tem, tá bom, então eu vou ter que descobrir. Porque, assim, muitas vezes, né, isso eu já trabalhei em empresa que aconteceu isso, né? Tinha uma pessoa que era muito tóxica, que ele falou assim, pô, mas você é burro. Eu falei, não, desculpa, eu falei assim, não sou burro, desculpa. Vocês que construíram esse software que não deixaram documentação suficiente. Porque, assim, não tô falando documentação oficial, mas uma paginazinha, um wiki page qualquer, em qualquer lugar, um MD. Eu costumo fazer tudo em Markdown file dentro do repositório, né? Um Markdown file dentro do repositório assim, ó, steps to build, ou passos para construir. Tipo,
E aí, se tem alguma coisa além do Maven, né? Tipo, às vezes tem um projeto, não, você tem que instalar tal, tem que estar a máquina Docker rodando ali, tem que ter não sei o quê. Às vezes tem que ter um espaço disso. Então você tem que colocar ali de uma maneira que as pessoas saibam. Então, assim, tem que ter um mecanismo de build, tem que ter uns passos para as pessoas construírem o projeto. Depois tem que ter testes automáticos para pelo menos validar que as coisas estão ok, né? Porque, assim, o que acontece com o software legado? Alguém que vai pegar aquele software, não tem ninguém do time para perguntar, não tem ninguém da equipe que construiu aquele cara, vai chegar e vai pensar assim, poxa, e aí, eu não tenho um contexto inteiro. Às vezes o cliente pede um bug fix só, e aí você abre o projeto, você tem que identificar, você passa, tipo, sei lá, horas e horas tentando identificar onde está o que precisa ser alterado, para depois você falar assim, e aí, altera ou não altera? E aí, qual que é a minha abordagem quando não tem testes, né? Eu fiz isso recentemente no projeto, que eu até citei ontem, né? A minha abordagem é tentar, se o código está muito complexo, primeiro eu começo tentando identificar componentes ali, né? Porque assim, se eu não estou entendendo o código, identificar componentes pode ser uma maneira de eu entender o código, né? E foi muito bom assim, no projeto que eu citei ontem, que eu tinha uma classe muito complicada, e eu vi que ela bufferizava algumas coisas, tanto por tempo, fazia um buffer que era por tempo ou por tamanho, né? Então assim, ou 500 record ou 10 segundos, né? E aí o que eu fiz? Eu falei, vou extrair esse buffer. Ao extrair esse buffer, né, botei ele sob teste, né? Validei que ele testava, e aí comecei a extrair os trechos de código que pudessem se adequar naquele buffer e construir uma classe. Então eu acabei reduzindo a complexidade da onde é que eu devia mexer. Quando eu reduzo a complexidade, eu consigo entender melhor e ver se, eu já sei que não é nesse trecho de código que eu preciso mexer. Se não é nesse trecho de código, eu já posso mexer no restante, né? E aí você vai fazendo essas mudanças, né? Até tentar encontrar. Quando você encontra, muitas vezes acontece comigo, quando eu encontro a parte que eu preciso mexer, eu já extraí um monte de código com classes auxiliares que eu não vou precisar mexer. E que eu coloco sobre teste, né? E aí, se tiver uma suíte de testes boa, isso facilita mais ainda, né? Então, ter testes bem elaborados é uma coisa. Outra coisa que pode ser muito bom, e eu sempre faço isso, é ter testes que digam a intenção do que você está testando, porque as pessoas não usam isso, né? Antigamente, até o JUnit 4, e eu falo isso do mundo Java, mas assim, você pode traduzir isso para... O JUnit é a framework de teste basicamente do Java, básico do Java, né? Todo mundo usa. Nem todo mundo, mas a maioria de parte usa. Até antigamente as pessoas botavam no nome do teste, né? Não sei o que, underline, ficava difícil. Agora tem o display name, que é o nome do teste. E eu sempre boto algumas elaborações, tipo assim, quando é enviado uma requisição faltando o nome, deve emitir um bad request exception. Eu coloco assim, tipo, eu coloco uma descrição formal do teste, né? Eu quero testar isso, né? E aí se faz testes mais modulares, testes pequenos. Esses testes têm que ser, de certa forma, rápidos, para tipo, você ter uma resposta rápida. Então, é muito importante pro um legado você ter essa suite de teste, né? Outro ponto pro legado, que eu estava falando aqui do refactor. Refactor é uma coisa importante pro legado, porque muitas vezes é um software que ele tem bastante entropia, porque ele teve bastante alteração. E quanto mais mãos você passa, mais confusão vai ser, porque tal pessoa começou um refactor e não acabou, né? Então, assim, é muito importante até se você fazer um refactor, você faça e acaba ele, né? Acabe ele, né? Então, assim, por isso que o Matheus até falou, passos incrementais, né? Eu levo muito essa abordagem. Porque muitas vezes a pessoa começa um refactor e não acaba, e aí fica naquele meio termo. Ou, se você quiser fazer um refactor, coloca algum to-do list lá, usa o Markdown, readme file para fazer esse to-do list. É preciso de um refactor tal, eu estou fazendo isso, coloque suas intenções ali. Que pode ser que o projeto vai ser parado agora, volta daqui a um ano. Quando volta daqui a um ano, você não está mais lá, no projeto, né? Então as pessoas vão pelo menos saber, não, a pessoa está fazendo isso, eles podem até avaliar se é uma boa ideia ou não é uma boa ideia, né?
E aí, assim, trabalhando efetivamente em código legado, ele tinha umas questões muito legais, assim, que eu fiz muito isso já, né? Teve um, eu não lembro agora qual foi, mas teve um um projeto que era assim, tipo, a pessoa precisava de uma API, né? Uma API e o projeto era em, putz, agora eu não lembro qual que era o projeto era no, não, aquele framework bem antigo, Java, deixa eu ver aqui, Java, back-end, deixa eu ver aqui, Java back-end render. Era um framework bem antigo Java, antes do Spring, antes de qualquer outra coisa. Era um software muito legado, eu não lembro agora. Foi um dos primeiros frameworks de rendering que existiu e era muito antigo, né? Não era Spring. E aí eu, assim, não tinha como colocar um API REST ali. O que eu fiz, né? O que eu fiz, eu falei assim, caramba, eu posso botar alguma coisa aqui que funcione bem. Aí eu fiz o que o livro recomenda ao contrário, né? Tipo, como eu não conseguia botar nada muito novo no software, né? Porque ele tinha que rodar num JBoss muito antigo. O que eu fiz? Eu fiz um facade reverso, né? Eu peguei, eu criei assim, eu sabia que eu podia usar ali o servlet era óbvio que eu podia usar, que o servlet é uma tecnologia muito antiga, então ali você tinha, deixa eu ver que se eu acho esse framework, vou demorar um pouquinho mais nesse, é, ali, era Struts o nome do negócio. Era Struts. Então, assim, eu sabia que eu não podia colocar nada muito recente, mas, então eu botei eu criei eu criei um servlet, botei um facade para cima, não um facade para baixo. O cara do trabalhar efetivamente com software ligado, ele fala para usar muito facade, né? Que aí você não entende o que tem para baixo, mas você cria uma camada ali que te isola aquela parte e você começa a trabalhar aquela camada. Eu botei um facade para cima, né? Então eu não botei na minha eu criei uma camada usando o servlet para identificar botar como JSON, identificar que é JSON, tratar aquela questão internamente e aí retornar a questão. E eu consegui resolver isso, né? Porque assim, tipo, caramba, eu preciso trabalhar com REST API aqui. Eu tava em 2016, 2000, isso foi assim, não, era 2017 já. Falei assim, eu não vou conseguir trabalhar com isso com os struts da vida. E aí acabamos conseguindo resolvendo fazendo isso, né? Então, Facade é uma coisa muito boa. Então, eu espero que tenha sido bom. Eu demorei bastante, já que eu demorei para lembrar o Struts, o maldito Struts, que assim, quem trabalhou com Struts era um pesadelo. Mas o Struts está ali no início do desenvolvimento web, né? Então, vamos fazer um resumão, né? O que é software legado? Software legado é aquele projeto, para mim, é aquele projeto que você perdeu o contato com a equipe desenvolvedora dele, né? Então, quando a gente tem um software legado, a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter, a gente vai em um momento que nosso software vai ser legado, porque a gente tem que tomar o cuidado para ter para deixar um bom software legado, então a gente tem que ter cuidado para deixar uma documentação ali escrita de como fazer a build, os passos necessários. A gente tem que deixar alguns testes automatizados para validar pelo menos as funcionalidades mais complexas e mais críticas do software. Depois a gente tem que ter alguns mecanismos de tratar software legado, o refactor passo a passo, um refactor bom, ou usar um facade ali para isolar ou a camada superior ou a camada inferior, dependendo no meu caso, assim, a gente tinha uma limitação que a gente não podia atualizar ou application server, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que esse cafezinho tenha te ajudado e bom dia.